Como eu estava dizendo no vídeo anterior, eu estava fazendo atendimento no shopping, tá? E de 20 empresas que eu atendi, eu percebi que 2 não estavam reclamando como as outras em relação à situação atual, que era uma época de crise, tá? Então tinha 2 que se destacaram, tá bom? E eu fui conversando e eu descobri, eles tinham reunião semanal. Mas não era reunião grande não, era reunião tipo de... Eu tô para te dizer que era reuniões que não passava de 20 minutos. Talvez reunião na faixa de 10 minutos, tá? Mas o que tinha nessa reunião? Nessa reunião, de alguma forma, trabalhava-se a proatividade, liderança, comprometimento, certo? Dedicação, certo? Toda semana. Como é que faz isso? Aquelas pessoas que iam bem, aqueles colaboradores que iam bem, eles usavam a palavra, entendeu? Eles eram convidados a compartilhar por que está dando certo, como é que você conseguiu fazer isso. Aí os outros escutavam, certo? Toda semana tinha algo desse tipo, tá? E nesses momentos a empresa, o proprietário, ele podia dizer o que ele esperava da empresa, e ele reconhecia aquilo que estava sendo feito, que estava indo ao encontro da visão da empresa, da missão, tá? E ele deixava bem claro aquele propósito da empresa. Veja bem que isso era feito semanal, tá? Aí você pega e fala para mim assim, mas tem que pegar e fazer reunião toda semana. Eu diria para você o seguinte, se você tem uma empresa que ela está indo muito bem, você pega qualquer empresa, existe um alinhamento semanal, tá? Existe um alinhamento semanal, tá? Não é coisa grande, é uma coisa pequena. Esse alinhamento hoje em dia ele é muito fácil, ele pode ser feito até por videochamada, ele pode ser feito, tá? Eu estou para te dizer o seguinte, às vezes faz até por WhatsApp, pode ter o grupo da empresa, aonde a gente pode pegar e fazer esse alinhamento, tá? A reunião não precisa ser cumprida, ela tem que ser produtiva, tá? Ela não pode ser chata, ela tem que ser propositiva, tá? Inclusive, oportunamente, quando eu estiver divulgando o meu livro, eu vou mostrar para vocês exemplos de reunião, até para mostrar que a reunião não pode ser muito demorada. A gente chama de reunião em pé, nem sentar, tá? Basicamente você já chega com um propósito, já chega mais ou menos com uma proposta, alguém que vai falar, certo? E qual que é o objetivo daquela reunião, e depois como é que vai ser medido depois se o resultado foi atingido ou não, tá? E outra coisa, não é para lavar roupa suja, não é nada disso não. Na verdade, essas reuniões, elas são feitas para alinhamento, é para produzir o resultado desejado. É quase como se fosse aquela reunião quando alguém está numa orquestra, tá? Você poderia até dizer o seguinte, mas o cara do violão já sabe tocar violão, o cara do violino já sabe tocar violino, o cara do piano já sabe tocar piano. Para que eles têm que reunir? Essa reunião que eles fazem da orquestra, e que o maestro vai lá e você é o maestro da sua empresa, tá? Essa reunião, eu vou dizer para você que ela é uma reunião, eu não vou utilizar a palavra de treinamento, porque todo mundo está treinado, o do violão está treinado a tocar violão, o do violino está treinado, mas eles precisam se integrar, eles precisam caprichar no concerto, tá? Isso é desenvolvimento, porque eles têm que estar afinado. É a mesma coisa do time de futebol também, né? Cada jogador se já está jogando, eu vou dizer que ele já, do ponto de vista de treinamento, ele já está bem, né? Mas tem que integrar, aí tem que desenvolver é fazer as partidinhas lá para treinar passe, para integrar o grupo, para eles poderem ser mais eficientes, tá? E essas reuniões, eu diria para você o seguinte, um time de futebol, quando ele treina, quando ele tem esses momentos mais frequentes de desenvolvimento, tá? Ele rende mais, tá? Aí você pode até dizer, tá, futebol eu concordo. Empresa não é diferente, não. O futebol, inclusive, é uma empresa também. Tem que pagar, tem colaborador, tem que faturar, mesma coisa, tá? Então é isso aí, tá? Então, treinar, você treina, você pode pegar e
acumular curso, que ganhar de certificado, né? Fiz curso disso, curso daquilo. Treinamento é muito bom. Mas as reuniões da empresa, elas têm uma outra característica. Como é que a gente faz para afinar? É como se fosse uma reunião dos jogadores de futebol de um time. Como é que a gente faz? A gente tem que conhecer o concorrente. Como é que a gente vai fazer para marcar o gol? Como é que faz lá na orquestra? Não, porque essa música aqui, ela tem um detalhe. Então, na hora que você começa, então eu tenho que ficar de olho em você. Eu tenho que ficar a integração, entendeu? Esse eu vou chamar de reunião de desenvolvimento, porque a gente depende um do outro e a gente tem que deixar isso muito forte, essa integração, tá? E isso só faz com frequência, tá? Não tem esse negócio, não, porque todo mundo sabe o que vai fazer, não sabe, tá? Quanto mais treina. E no shopping eu percebi isso. No shopping eu percebi, e para minha surpresa, olha só, uma das empresárias que estava lá, eu conversando com ela, ela disse que ela não tinha tino para venda, ela não gostava de vender, mas era ela que fazia isso. Então ela escolhia as boas vendedoras, e ela, nesse momento da reunião, ela estava presente e ela observava a performance das vendedoras, mas ela não gosta de vender, ela gosta de ser dona. Olha que interessante. E na época estava indo muito bem a empresa. E uma coisa que me surpreendeu é o seguinte: sabe qual que era a idade dela? Na época, 30 anos. Uma pessoa com 30 anos, com essa liderança, fazendo reuniões de desenvolvimento, não reclamando da crise e produzindo a cada semana, sempre aprimorando o grupo, reuniões pequenas, acredito de 10 a 20 minutos, tá? Fica atento, chama a sua equipe. Se você não tem equipe, ou se você a sua equipe é você mesmo, não tem problema. Você tem que, com frequência, tá? No seu caso, até para ser dono, acho que você vai pensar mais, mas se você tem equipe, pelo menos uma vez por semana, tem que ter alguma coisa, o que deu certo, compartilhar, e o que nós precisamos melhorar toda semana. Isso faz o empreendimento crescer, e crescer muito. Dica do dia, né? Me acompanhe para mais dicas.